Amém. Tudo bem, gente? Vamos meditar na palavra de Deus. Eu sei que a gente tem vivido dias assim difíceis. São muitas preocupações e conforme o mês de outubro se aproxima, a gente tem outras preocupações também. Tem as nossas preocupações particulares, tem as nossas preocupações pessoais, as preocupações com a igreja, família, estudo e assim por diante. Mas eu queria que vocês me acompanhassem hoje na carta de Paulo aos Filipenses, para que todas essas preocupações não estejam determinando o tom ou o movimento do seu coração, mas sim é a alegria em Cristo Jesus. Então, é Jesus a alegria do nosso coração, e é Ele quem nos move. Queria que você lesse comigo, já no início, capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Capítulo 1 de Filipenses, verso 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, uma das palavras mais repetidas é alegria, e outras expressões relacionadas à alegria. Então, o que essa carta nos mostra em cada um dos seus capítulos é que Jesus é a alegria que move o nosso coração. E desde já, nesse capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Está dizendo, quem começa a boa obra, continua a boa obra também, que é Cristo Jesus. Então, é essa alegria de viver em Cristo que move o nosso coração. As preocupações, elas virão, as dificuldades estarão sempre por aí, mas a gente precisa ter a consciência, ter o nosso coração junto com Deus, para que não tenhamos apenas teoricamente, na nossa mente, a noção de que, não, é Cristo quem me move. Não, mas você tem que ter a experiência dele no seu coração. A alegria de viver em Cristo Jesus é que move, é que motiva a gente. E aí todas aquelas outras preocupações têm que passar pelo crivo de Jesus. As preocupações, elas não podem nos motivar a agir, mas a alegria em Cristo Jesus. E é interessante que um breve passeio aqui pela carta, você já vai perceber quantas vezes que Paulo repete isso, não é? Essa alegria, essa tônica de alegria, felicidade. Só para destacar alguns trechos, depois você lê, não vou dar referência, basta você ler a carta inteira, são 4 capítulos, né? Ele diz assim, Cristo é proclamado e com isso eu me regozijo, mas eu me regozijo porque sei que isso redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro. Depois ele ainda diz, levai à plenitude a minha alegria. Ele diz ainda mais, mas se o meu sangue for derramado em libação e sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós, e vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Por isso, apressei-me em enviá-lo, assim podeis revê-lo, com isso vos alegreis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. E ele continua, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Apesar de contextos diferentes em cada capítulo, você vai observar que na carta aos Filipenses, Paulo repete diversas vezes
essa expressão alegrai-vos, alegrem-se, estejam alegres, e palavras relacionadas a essa. Agora, olha que coisa esquisita. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso. Há alguma divergência, discussões entre os estudiosos em que prisão é que ele estava. Alguns tendem mais para dizer que ele estava preso em Roma. E aí, se você for lá para o livro de Atos, você vai ver o que Paulo passou até chegar em Roma, e em Roma o que aconteceu. Aqui, basta a gente saber, ele estava preso e de dentro da prisão ele escreve uma carta onde ele repete diversas vezes expressões de alegria. A condição de Paulo aqui, ao escrever essa carta, era de preso fisicamente, mas ele estava livre espiritualmente. Essa é a primeira lição que a gente deve destacar diante da carta e desse primeiro versículo que a gente leu antes. Estou convencido de que todo aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha essa consciência de que Deus o criou para uma boa obra desde a eternidade. Então ele via os propósitos de Deus em cada coisa que acontecia com ele. Então, toda e qualquer preocupação de Paulo passava pelo crivo de Cristo, passava pelo crivo da missão que ele tinha recebido de Deus. Então, a primeira lição que a gente pode destacar é essa: Paulo estava preso fisicamente, mas livre espiritualmente. E se você acompanhar, por exemplo, dos versos 13 ao 21, ele descreve pessoalmente esta situação. Como resultado, Filipenses 1:13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. A prisão dele estava dando testemunho de Cristo para todas as pessoas que estavam ao redor dele. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Preso fisicamente, livre espiritualmente, essa liberdade em Cristo Jesus fez com que Paulo, mesmo numa dificuldade tremenda, estando preso, ele continuasse a pregar o Evangelho e dar bom testemunho, não só para as pessoas que estavam ao seu redor, mas até encorajando outros crentes a pregarem mais e mais. Pô, olha para você aí. Qual foi a última vez que você esteve preso? Eu nunca fui preso à toa. Brincadeira, gente, nunca fui preso, não. Você já foi preso? Eu espero que ninguém aqui tenha sido. Que ninguém tenha passado por essa experiência muito triste. Agora pensa comigo. A gente tem, diferente de Paulo, a liberdade espiritual e a liberdade física também. Alguém pode estar pensando: você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Estamos livres em Cristo. E o que é que você tem feito com a sua liberdade? O que é que tem movido o seu coração? É Cristo. Então, assim como Paulo, a sua vida deve dar testemunho, não só para que você pregue o Evangelho, mas para que outras pessoas sejam encorajadas também a pregar o Evangelho. Segunda lição, ainda no capítulo 1, verso 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo,
mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Ainda que o mundo nos aperte, temos as condições para viver dignamente no Evangelho e devemos viver dignamente no Evangelho. Paulo dá o testemunho da sua prisão, de o que estava acontecendo, dando testemunho de Cristo para os que estavam ao seu redor e para outros crentes também sendo encorajados a pregar o Evangelho. E aqui, ainda que o mundo todo estivesse apertando, tivesse sobre ele, tivesse perseguição tanto de judeus quanto de outros povos pagãos, os romanos mesmo perseguindo os cristãos, Paulo não desistia de pregar o Evangelho. Não importava o que acontecesse. Ele diz aos filipenses, e a gente toma isso para nós: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Na segunda carta de Pedro, ele diz o seguinte, no primeiro capítulo: nós temos todas as condições para a vida e piedade. Através do conhecimento de Cristo, através da obra de Cristo, nós temos todas as condições para a vida e piedade, para uma vida santa, para uma vida digna, exercer a nossa cidadania. Quando Paulo diz aqui, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, é como os cristãos antigos eram conhecidos, como cidadãos do céu, andavam com os seus pés aí pela terra, mas a mente deles estava voltada pela eternidade, para a eternidade. Porque o que movia o coração deles? As preocupações, as perseguições? Não, Cristo. A alegria de viver em Cristo os levava a enfrentar todas as dificuldades. Então, a condição de Paulo e o texto aqui de Filipenses nos dizem isso: ainda que o mundo nos aperte, ainda que as dificuldades sejam enormes, nós temos todas as condições de vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, nós caminhamos de cabeça erguida, olhando para frente, esquecendo o que fica para trás. Olha o que Paulo fala no capítulo 3 agora, de Filipenses, 3, de 13 a 16. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então nós caminhamos de cabeça erguida, olhando para frente, esquecendo o que ficou para trás. De vez em quando a gente passa por tentações, e uma das armadilhas mais comuns que o inimigo usa para tentar a nossa vida é jogar na nossa cara a miséria, os pecados que a gente já cometeu, sejam do passado, sejam mais recentes, ele joga isso na nossa cara. Só que nós, como cidadãos dos céus, movidos pela alegria que há da vida em Cristo Jesus, a gente olha para frente, a gente não é movido pelo passado, a gente olha para frente. E até mesmo se a gente pensar, puxa vida, mas a história de Jesus está no passado, mas ela é viva, a história de Jesus é presente aqui. Então a história de Cristo é viva, é presente na vida de cada um de nós, é viva na palavra de Deus, de maneira que isso não é um passado longínquo para nós, mas é uma história presente, acontecendo e reacontecendo na vida de cada pessoa que vive em Cristo Jesus, de cada pessoa que se converte a Cristo, de cada santo que persevera na fé em Cristo Jesus. Na nossa perseverança a gente caminha assim, olhando para frente, olhando para Cristo. Então a gente não pode ser motivado pelo que ficou para trás. A gente é motivado, a gente é movido
por Cristo Jesus, Cristo vivo. Então, não são as preocupações que irão à nossa frente, não são os problemas do mundo, ou até ideologias ou filosofias do mundo que nos movem. Mas quem reformatou nossa mente, nosso coração, nosso ser inteiro é Cristo Jesus. Então, o nosso coração bate na mesma batida do coração de Jesus. Então, você tem que caminhar de cabeça erguida, olhando para Cristo. Quarta lição, semelhante a essa, nada deve tirar a nossa paz, nada. Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Achei naquele livro Como Passar em Provas e Concursos, o William Douglas é um crente também, né? Ele dá diversas dicas, fala como que você deve se disciplinar e adotar uma metodologia de estudo para que você seja bem-sucedido em toda e qualquer prova. Ele se volta muito para a área do direito, né, para esse tipo de concurso, mas a metodologia dele pode ser aplicada a qualquer tipo de prova. E a gente sabe, constantemente nós somos provados pelo mundo ou por algum processo mesmo no trabalho, na faculdade, na escola, a gente é provado. E aí ele conta que quando ele estava pensando em desistir, quando ele estava estava assim desmotivado, e aí ficava perturbado, falava assim, não vou passar, e ele de fato não passou em diversos concursos, mas ele conta que ele tinha um contra-cheque de um amigo, de alguma pessoa que já tinha passado. Aí quando ele estava meio desmotivado, ele abria a gaveta, olhava o contra-cheque assim, falava, pô, olha o dinheirão. Gente, nós não somos motivados por contra-cheque nenhum, não é verdade? Porque a nossa conta já foi paga. Não tem nenhum dinheiro que a gente venha ganhar que pague a conta do pecado. Já foi paga por Cristo Jesus. A nossa motivação não é uma motivação material. E se você estava pensando dessa forma, almejando um cargo, almejando algum curso, se a tua motivação é ganhar muito dinheiro e para por aí, você precisa rever a sua motivação. Você tem que pensar, eu quero ganhar muito dinheiro para usar esse dinheiro para abençoar a minha vida e vou abençoar a minha família e a família de Deus. John Wesley, num dos seus sermões, ele explicava isso. Olha, vocês querem ganhar muito dinheiro? Tudo bem, podem ganhar e queiram ganhar muito dinheiro sim, mas também para dar muito dinheiro, ajudar a obra do Senhor, ajudar a igreja, ajudar os irmãos. Tudo depende da motivação. Se é Cristo quem motiva o seu coração, então tudo aquilo que você faz de verdade tem que brilhar. Como Jesus falou no Sermão da Montanha, as nossas ações, elas têm que aparecer para o mundo, tem que ser um grande sucesso mesmo. Mas para quê? Para que o nosso Pai, o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, seja honrado e glorificado. E o próprio Jesus fala algo semelhante, para que você não esteja ansioso, para que você não se deixe dividir, para que você esteja em paz e assim sendo motivado por Cristo. No capítulo 6 de Mateus, ainda no Sermão da Montanha, versos 24 a 34, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nada deve tirar a nossa paz, então você tem que cuidar para que a sua mente, seu coração, não esteja dividido. É apenas uma força motriz, é só uma força que move o seu coração, é só uma batida que dá o tom, que dá o ritmo
A batida do seu coração é o coração de Jesus, é a vida de Jesus. E ele continua: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as vossas vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quais têm sido as suas preocupações? Você tem se dividido entre elas e a tua dedicação a Deus? Eu espero que algumas pessoas aqui, na verdade eu peço a Deus que todas as pessoas aqui estejam experimentando que tudo aquilo na nossa vida pessoal, particular, os meus projetos pessoais, eles têm que ser motivados por Jesus. Deus não está falando para você abandonar a sua família, projetos, seja a vocação que você tem, e aí agora você vai viver na igreja 24 horas por dia, você só vai orar e ler a palavra, e não vai fazer mais nada da vida, nem comer. Não, ele está falando que a sua meta, as suas preocupações não devem ser essas, mas as preocupações mais excelentes, que é ter uma vida santa diante de Deus. Se o teu coração está na batida do coração de Jesus, então é Ele quem move o seu coração. E aí todas essas preocupações ganham um novo sentido em Cristo. Se você reparar também um detalhe, aqui no texto de Filipenses, e até em outras cartas também, em cada uma das suas orientações, Paulo se refere à igreja. Claro, cada uma dessas cartas é endereçada a uma determinada igreja. Se endereçando à igreja, ao corpo de Cristo, ele está sempre se referindo a um nós. Então, a consciência de comunidade é importantíssima para que a batida no nosso coração, que move o nosso coração, esteja cada vez mais, de fato, em Cristo Jesus. Por isso falamos daquilo que move o nosso coração e do que motiva apenas o meu coração. O que eu quero dizer com isso? Paulo, ele se refere à igreja, Paulo se refere a uma comunidade, mas nós também temos aspectos pessoais para cuidar. Só que precisamos entender de uma vez por todas que cada responsabilidade particular se realiza também na comunidade, se realiza também na igreja. Não sou eu orando sozinho no meu quarto que vou resolver o problema do Brasil, mas orando em casa e orando com a igreja. Não sou eu lendo a palavra sozinho em casa que vou conseguir compreender e experimentar a verdade da palavra como um todo, mas é lendo em casa, lendo sozinho e também junto com a igreja. E aí, passamos às aplicações, para terminar essa meditação. Mas em primeiro lugar, lembrem-se, em Filipenses 1:6, o texto primeiro que mostra o que motiva o nosso coração. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus age, Jesus age, o Espírito Santo de Deus age, e nós também devemos agir. Portanto, vamos às aplicações. Em primeiro lugar, coloque em ação a sua salvação. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13, Paulo diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade de Deus. Então, coloque em ação a sua salvação. Pô, mas como? Cara, vou usar 3 palavrinhas só para definir isso daí, 3 ações fundamentais para você colocar em ação a tua salvação. Ora, medita e tenha comunhão. Eu usei mais de 3, tudo bem. Oração, meditação e comunhão. Tudo bem?
choveu no molhado, falou que todo mundo sabe, mas a palavra não tem mistério. A gente não vive numa espécie de maçonaria, uma sociedade secreta, onde as coisas são reveladas aos pouquinhos, ou aqueles que são novos na fé, assim, não vão saber, só quem já está num grau mais alto. Não, aqui é tudo dito aberto. Tudo que Jesus ouviu do Pai, Ele nos deu a conhecer. Então é esse basicão mesmo, orar, meditar e ter comunhão. Só que tem gente que até se empenha um pouco na oração, na meditação, mas não quer ter comunhão. A oração e a meditação, ela não vai ser efetiva, você não vai crescer nisso se você não tiver comunhão. Colocar a salvação em ação é orar, em particular e com a igreja. É meditar na palavra, no particular e com a igreja, e ter comunhão, claro, com Deus e com o meu próximo. Segunda aplicação, busque o que há de bom e de melhor. Você tem que ser criterioso ao escolher o que você lê, o que você ouve e o que você vê. Ele diz, capítulo 4 de Filipenses, verso 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olhem os exemplos que nós temos, não só na liderança da igreja, os pastores, o conselho, mas a liderança das células e dos diversos outros trabalhos. O testemunho que essas pessoas dão nos ajudam a caminhar. A gente deve escolher as companhias que a gente tem andado também. Você tem que escolher bem o que você tem lido. Você tem que escolher bem o que você tem visto, o que você tem ouvido. Filmes, séries, música, livros, as pessoas com quem você anda. Se você está andando sempre com a galera, não vamos falar de pessoas, vamos falar de livros, por exemplo. Se você só lê literatura melancólica, dificilmente você vai ser um cara alegre. E se você está lendo muito mais isso do que até a Bíblia, então o seu coração e a tua mente está sendo formatada por essa literatura. Pode parecer um papo de velho, essa coisa, cuidado, não ouça essa música, cuidado com essa série, olha, esse filme aqui não é bom. Pode ser um papo de velho, mas é verdade. Aquilo que a gente tem visto, lido, ouvido, as nossas companhias, elas podem nos ajudar a viver uma vida mais motivada, mais em Cristo, mais em comunhão com Deus, ou podem também nos tirar. Então, olha, faz parte da maturidade cristã você fazer essas escolhas. E eu sei que é triste, inclusive, fazer as escolhas das companhias com quem você tem andado. E, por fim, viva na confiança e na esperança naquele que nos fortalece. Possivelmente o texto mais conhecido de Filipenses aqui é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já vi gente até tatuada, não foi aqui não, né? Mas o que me chama a atenção é que tem gente assim que não é crente, não vai na igreja, talvez seja até, acho que era católico, e aí tem a tatuagem, Filipenses 4,13, mas o cara não tem noção daquilo, porque conhecendo a vida da pessoa que eu estou fazendo referência, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver. E algumas pessoas repetem isso como se fosse um amuleto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se eu pudesse realizar por mim mesmo qualquer coisa que eu queira. Eu determino, não é isso não. Pega o texto inteiro, pelo menos o trechinho que Paulo fala, a partir do verso 10, Filipenses 4, 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu voto, o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Se é Jesus que move o seu coração, então, de fato, você vai aprender a superar todos os obstáculos, viver em toda e qualquer situação e cantar vitória, sair alegre, como Paulo, ainda que preso, escreveu uma das cartas mais alegres que ele poderia escrever. Gente, viva na confiança, na esperança, naquele que nos fortalece. Como é que a gente vai exercitar essa confiança? Tem diversas formas. Eu vou encerrar destacando apenas uma. Você tem que viver junto com aqueles que confiam. É Jesus quem move o nosso coração. Então a gente tem que estar junto, confiando e cada um edificando um ao outro, alimentando essa confiança e essa esperança em Cristo Jesus. Amém? Jesus é quem nos move, não é? Então, uma vez que Jesus é quem move o nosso coração, é a alegria em Cristo Jesus que move o nosso coração. Então, se move. Então, gol. Minha camisa do gol não estava passada, eu não trouxe, mas gol, podia ter apontado, gol, vai, cabeça erguida. Vamos viver essa vida maravilhosa com Cristo e espalhar para todo mundo que não há vida melhor a não ser essa. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz, cheia de alimento para nós. Senhor, Tu tens fortalecido essa igreja toda e essa juventude maravilhosa, linda, abençoada. O Senhor tem fortalecido, o Senhor tem orientado e nós te pedimos ainda mais, Pai. Faz com que todos aqui de cabeça erguida, renovados no Teu Santo Espírito, Jesus movendo o nosso coração, faz com que a gente esteja enchendo, lotando ainda mais essa igreja. Aqueles que aqui, Pai, têm estado fracos, com um pouquinho de timidez de pregar o Evangelho, Pai, dá muita coragem, Pai. Aquele que está cansado de falar para algum amigo, Senhor, renova a esperança no coração dele, Pai, para que esteja falando, pregando o nome de Cristo Jesus, Pai. E assim, movidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, movidos por Jesus Cristo, nós oramos a Ti, crendo que o Senhor vai fazer um movimento ainda maior do que já tem feito nessa igreja, Pai. Graças te damos por tudo isso. Amém.